Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. O título da mensagem de hoje é o seguinte: Correndo a Carreira. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Até aí. Isso significa que você e eu têm uma carreira específica que Deus colocou à sua frente. Ou seja, Deus tem um plano, um propósito para você e para mim, para cada um de nós. É, na verdade, uma carreira especial que vem com o destino divino que Deus planejou para a sua vida, para que você venha a cumprir. A Bíblia diz que você deve não somente correr a carreira, mas, como nós vemos lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, você deve completá-la. Em outras palavras, você deve cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você não tem que correr a carreira de outra pessoa, nem terminá-la, pois Deus tem colocado diante de cada um de nós uma carreira específica, uma carreira diferente. Mas por que é tão importante seguirmos o plano de Deus para a nossa vida? Como poderemos correr com sucesso a nossa carreira e terminá-la? A Bíblia responde a estas perguntas. Esse versículo 1 de Hebreus 12 que nós lemos, ele diz que nós devemos desembaraçar-nos de todo o peso e pecado. Pense a respeito, por exemplo, a título de ilustração, como o atleta se veste numa corrida olímpica. Ele corre usando um sobretudo? Não, claro que não. Ele corre usando todas as roupas que ele usa normalmente no dia a dia? Claro que não. Por quê? Porque essas roupas o tornariam vagaroso e, além disso, o atleta não vai esperar até completar metade da corrida antes de tirar o sobretudo ou tirar qualquer outra peça do seu corpo. Se ele fizesse assim, com certeza não teria a mínima possibilidade de ganhar a corrida. Se nós olharmos uma dimensão natural, usar um sobretudo tornaria o atleta vagaroso e não deixaria ganhar a corrida. Assim também acontece na dimensão espiritual. O pecado torna a pessoa vagarosa, sempre tropeçando, e pode impedi-la de correr a sua carreira espiritual. O pecado na sua vida não somente impedirá a comunhão com Deus, mas também fará com que a pessoa não consiga corresponder à orientação do Espírito Santo e não consiga concluir o propósito que Deus preparou para a sua vida. Por isso que o pecado não refreado leva a pessoa a viver exclusivamente uma vida carnal e deixa, portanto, de receber o melhor de Deus. Além disso, é muito fácil enroscar-se demasiadamente com os assuntos desta vida. Coisas, talvez, que sejam boas em si mesmas, mas que não são aquilo que Deus chamou você e eu para fazermos. Existem muitas coisas nessa vida que não são necessariamente erradas, mas que atrasam a vida espiritual de cada um. São coisas que não deixam a pessoa crescer espiritualmente,
e nem cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que no versículo 1 de Hebreus 12, Deus manda nos despojarmos dos pesos e pecados na nossa vida, aqueles que nos tropeçam e atrasam espiritualmente. E devemos tirá-los agora, para não sermos impedidos de viver o plano do Senhor para cada um de nós. Se esperarmos para tirar esses pesos, depois de termos passado pesadamente por metade da carreira, correremos o risco de nunca terminá-la e não cumprir o plano do Senhor para a nossa vida. Veja que lá em Hebreus 21, versículo 1, esclarece que é você e eu, cada um de nós, que temos que tirar os pesos e pecados que nos tornam vagarosos e que nos fazem tropeçar em nosso andar cristão. É claro que Deus irá te ajudar, o Espírito Santo, o ajudador, que habita dentro de cada um de nós, vai dar-nos o poder e a capacidade de obedecer a Deus. Mas não é Deus quem vai arrancar esse sobretudo, ou seja, aqueles pesos e pecados que deixam a pessoa atrasada e afastá-los da sua vida. É cada um que terá que fazer isto. E é esse o motivo, porque algumas pessoas têm dificuldade em correr a sua corrida espiritual. Não estão se despojando de tudo quanto iria torná-las vagarosas ou atrasadas. Não estão deixando de lado aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em seus pés e as derrubam. Outra razão porque as pessoas às vezes têm problemas em correrem a sua carreira espiritual é porque não estão correndo a carreira que Deus mandou que elas fizessem. Não estão seguindo o seu plano nem o seu propósito. E quando assim acontece, essa carreira pode lhe ser difícil e penosa. Deus, porém, não quer que a corrida que Ele nos propôs seja difícil e nem penosa. Lá em Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos ao corrermos a nossa carreira não são o resultado do jugo de Deus sobre nós, ou da tentativa de cumprir a sua vontade em nossa vida. Muitas vezes, as dificuldades que surgem diante de nós são o resultado do que nós deixamos de fazer, ou seja, desembaraçar-nos de tudo quanto nos seria um empecilho. Portanto, da mesma maneira que você tiraria o sobretudo e o deixaria de lado, tome hoje a decisão de se despojar de todo motivo errado, de toda ambição egoísta, de toda inclinação mundana, de todo o desejo da carne, que lhe serviriam de empecilho na sua corrida. Deixe de lado pesos e pecados, tais como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça espiritual e o medo. Jogue para longe todos esses pesos e pecados e não os pegue de volta. Você deve fazer assim se quiser fazer o máximo esforço para correr a sua carreira espiritual e terminar com alegria o seu percurso. Examinemos agora a última parte de Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Isso significa que se não corrermos com perseverança essa carreira que nos está proposta, também poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar, assim, o nosso crescimento espiritual. Talvez seja difícil correr com perseverança esta carreira. É tão fácil a pessoa ficar impaciente no seu desejo de ver os planos e propósitos de Deus cumpridos em sua vida. E por isso, as pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito do seu plano para nós, nós queremos vê-lo acontecendo imediatamente. Mas precisamos aprender a paciência, a perseverança ao corrermos a nossa carreira espiritual. Você deve entender que Deus não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Isso porque Deus não se restringe ao tempo, nem às horas, nem aos dias e nem aos anos. Um período de tempo que nos parece de longa duração pode, na verdade, ser um momento fugaz do ponto de vista de Deus. É por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas de Deus, sem envolvê-las na questão do tempo. Quando aprendemos a entrar no repouso da fé, deixamos o Senhor com mais liberdade para cumprir o seu plano em nossa vida. Às vezes, quando Deus conta aos cristãos algo a respeito dos seus planos para a vida deles, procuram as pessoas realizar esses planos mediante os seus próprios esforços. E ao agirem desse modo, poderão, por assim fazer, turvar as águas. Mas o que significa isso? Significa que as pessoas poderão prejudicar o plano de Deus e não deixar o caminho aberto para que ele faça o que deseja. Nós devemos simplesmente permanecer confiando no plano de Deus e deixar que ele cumpra aquilo que tiver prometido. Para cumprir a nossa parte, nós precisamos nos preparar de conformidade com a palavra de Deus e com a orientação do Espírito Santo. E eu te digo, Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas você nem sempre está em condições para cumprir o passo seguinte desse plano. Por isso, Deus levará o tempo necessário para te preparar e treinar antes de levar a efeito o que ele tem talvez falado ao seu coração. E esses dias de preparação não representam um tempo perdido. Talvez nós tenhamos lições ou verdades importantes que ainda precisamos aprender para que possamos cumprir com sucesso o plano de Deus para a nossa vida. E por isso, custa tempo preparar-se e estabelecer-se na palavra de Deus. Nem sempre, porém, é fácil passar por esse período de preparação, pois às vezes há um preço a ser pago. Do seu ponto de vista, talvez o seu período de preparação nem sempre irá te agradar, porque é possível que você tenha que deixar morrer os seus próprios desejos, bem como o seu cronograma, enquanto deixa que Deus o prepare. A preparação, portanto, embora pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de cada um de nós. Mas vale a pena, meu irmão e minha irmã, ser fiel durante esse período de preparação, mesmo que esse envolva
sacrifício da nossa parte. Porque quando você estiver totalmente preparado e quando você tiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá concluir aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Talvez uma promoção, talvez um cargo melhor, talvez um serviço melhor no ministério, enfim, para cada um existe um propósito diferente. Mas se você não se aprimorar durante esse período de preparação, não terá condições de dar o passo seguinte no plano de Deus para a sua vida. Se você, por exemplo, descuidou do seu horário de treinamento e só ocupou o seu tempo com assuntos da carne, então quando se abrir a porta da oportunidade, você pode deixar de reconhecê-la. E se você não se preparou, não estará pronto a passar por aquela porta e entrar na etapa seguinte do plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes, a nossa carreira espiritual é semelhante a uma corrida de revezamento no esporte físico. Na corrida de revezamento, o atleta corre até atingir certa marca e então passa o bastão ao próximo atleta, que vai continuar a corrida. E de forma semelhante, a carreira cristã consiste muitas vezes em várias etapas e também períodos de preparação antes de cada etapa nova. E frequentemente a nossa obediência em cada passo da caminhada e a nossa fidelidade em nos prepararmos na palavra determinam qual será a duração do tempo entre uma etapa e outra, ou até mesmo se vamos conseguir alcançar a próxima etapa. Muitas vezes as pessoas recebem instruções de Deus, mas porque não estão prontos ou não se preparam totalmente conforme deveriam ter feito, nada funciona, nada dá certo, tropeçam e caem. Sabe por quê? Porque Deus tem um modo de agir, mas Ele também tem um cronograma. E sair fora do cronograma de Deus é sair fora da sua vontade. Moisés é um exemplo bíblico de alguém que deu um pulo para frente do cronograma de Deus. Quando ele estava morando no palácio do faraó no Egito, ele recebeu a chamada de Deus para a sua vida, que ele teria que libertar Israel da escravidão. Mas é possível que o plano divino para a libertação tenha sido adiado, porque Moisés avançou no cronograma do Senhor e quis fazer da sua própria maneira, com a sua própria força. Quando ele tinha 40 anos de idade, matou um egípcio que estava espancando um escravo hebreu. Não era esse o plano divino, nem o modo de Deus libertar Israel. E a notícia daquilo que Moisés fez espalhou-se rapidamente. E quando o faraó ficou sabendo daquilo que Moisés fizera, procurou matá-lo. Moisés teve que fugir até o deserto para salvar a sua vida. Teve que viver muitos anos na outra extremidade do deserto, antes de aprender a paciência para usá-la em cumprimento ao plano divino da libertação de Israel. Só 40 anos mais tarde, que Deus finalmente disse a Moisés que tinha chegado a hora para livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Por isso eu te digo, a pessoa precisa ter paciência para esperar até que Deus leve a efeito o seu plano para a sua vida. A própria Bíblia fala em Eclesiastes 3:1 que há um tempo certo para todas as coisas. E esse tempo nem sempre é agora. É assim que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas alguém pode perguntar, mas realmente haverá uma mudança de situação?
Eu sei que Deus está me preparando e eu quero ser fiel, mas parece que está passando tanto tempo neste lugar de preparação. Será que um dia virá a ser diferente? Mas eu te respondo: continue somente a confiar no Senhor de todo o seu coração e corra com perseverança a sua carreira. Não procure calcular como e quando Deus vai cumprir o plano para a sua vida. Ore a respeito e, à medida que precisar saber, Deus vai te revelar cada passo que for necessário. Aprenda a descansar na fé e acompanhar de perto o Espírito Santo de Deus. Contente-se em ser fiel e confie em Deus para alertar o seu espírito quando surgir a hora de dar o passo seguinte no plano de Deus. Que Deus seja quem realize a sua vontade na sua vida. Porque quando vier a hora para você avançar para a etapa seguinte, você estará totalmente pronto e não com preparativos pela metade. Por isso, nós temos que tomar a consciência de que nós não podemos entrar no pleno potencial daquilo que Deus tem preparado amanhã, na manhã seguinte ou no próximo mês. Mas à medida em que formos fiéis para nos prepararmos e aprendermos a seguir a orientação do Espírito Santo, entraremos naquilo que Deus nos tem preparado. Porque nós não entramos na plenitude do plano de Deus como se entrássemos por uma porta, mas paulatinamente, ou seja, pouco a pouco, à medida que somos fiéis e obedientes. Aí continuamos avançando em direção ao destino de Deus para as nossas vidas. E um dia você ficará finalmente em pé, na plenitude das bênçãos divinas e do propósito do Senhor para a sua vida. E uma vez que chegou aquela etapa, você se lembrará desse período de preparação e dirá: graças a Deus por aqueles dias de preparação. Graças a Deus porque eu fui fiel em obedecer a Deus. E enquanto você correr com perseverança a sua carreira, lembre-se de mais uma coisa: não tente correr a carreira de outra pessoa. Não olhe ao derredor para ver onde estão os outros. Nem procure entrar na pista daquelas pessoas para correr. Deixe que Deus fale com você a posição onde você está na corrida. E por isso, para encerrar, tire de si todos os pesos e pecados que querem impedi-lo de obedecer a Deus. E então, corra a sua carreira com os olhos fixos no alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E assim, você completará essa carreira com alegria, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê paciência, sabedoria, para que nós venhamos desfrutar da plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê paciência, sabedoria, que nós possamos descansar em Ti, confiando e aguardando, Pai, o cumprimento das promessas nas nossas vidas. Nós não vamos nos precipitar, nós não vamos fazer nada na força do braço, nem da nossa maneira. Nós vamos entregar tudo em Tuas mãos e vamos aguardar que o Senhor venha determinar o momento certo em que possamos avançar, em que possamos continuar correndo essa carreira para alcançar a plenitude da bênção do Senhor. Por isso, neste dia, nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu quero agradecer a todos e se você gostou dessa mensagem, você poderá visitar o nosso canal no YouTube, Igreja Poder de Cristo. Ou então acessar a nossa página do Facebook, cujo nome também é Igreja Poder de Cristo.
Ou ainda, se você quiser mandar a sua mensagem por WhatsApp, o número é 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.